Vamos ver a carteira do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, que chega a receber 1 milhão de dividendos por dia. Por dia. Exatamente. Vinheta. Então vamos falar um pouco aí do Luiz Barsi, que é quase que o Warren Buffett aqui do Brasil, né? Ele tem 83 anos, começou a investir lá pelos anos 60, em torno de 25, 30 anos, mais ou menos a nossa idade, então isso pode ser um bom indicativo. A gente pode chegar lá. Pode chegar lá. E tem fatos aí extraordinários aí das suas rentabilidades ao longo do tempo, né? Então, se a gente for pegar lá um caso do Banco do Brasil que ele investe, que ele pagou aí na época o que seria hoje 60 centavos, e hoje, se a gente for ver o valor da ação, está em torno de 39,86 mais ou menos. Então, isso é um ganho aí de 66 vezes no patrimônio, né? Então, um ganho absurdo realmente de rentabilidade. Além disso, né, se a gente for pegar aí o dividend yield, né, o Banco do Brasil acabou pagando 3,16 centavos de dividendos. Então, se a gente for calcular aí o yield and cost, que a gente chama, que é os dividendos a partir do valor que ele pagou a ação, isso dá um retorno de 526%. Então, são retornos aí absurdos e que isso só é possível devido à estratégia de investimento dele, que é justamente o buy and hold. Então, é de comprar as ações, comprar boas empresas e ficar no longo prazo, porque a gente sabe que o fator determinante aí nos investimentos realmente é o tempo. Exato. E aí deve ter gente pensando, mas o Barsi veio de instrução, com uma família instruída, né, uma família rica já, por isso que ele atingiu isso. E não, o Barsi na verdade ele perdeu seu pai com 1 ano de idade e aos 9 anos ele já trabalhava como engraxate para auxiliar nas contas de casa, né, para auxiliar sua mãe a realmente conseguir pagar as contas de casa. Então ele veio também de uma infância um pouco mais humilde, não nasceu em berço de ouro para alcançar o que ele alcançou hoje, né? Então na década de 60, na verdade, ele conseguiu um emprego em uma corretora, né? E a partir daí, a partir de estar dentro da corretora ali trabalhando, uma parte que sobrava do seu salário, ele pegava e investia mensalmente. Então, isso foi lá aos 25, 30 anos, como o Thiago falou no início. Não é algo que começou também lá dos 10, 15 anos investindo, como muitos e muitos investidores, né? E hoje, se tu vai ver uma entrevista do Barsi, se tu vai ver algo dele falando aí, podcasts, enfim, tu vê que mesmo aos 83 anos, ele fala das empresas pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Então, ele é um exemplo claro de que o longo prazo funciona, de o longo prazo é a melhor estratégia, e no momento que ela está enraizada na tua cabeça, os ganhos se multiplicam de forma exponenciais. E mesmo com 83 anos, ele ainda pensa no longo prazo. Nós vamos falar da sua carteira de investimento, que é o que todos querem saber. Vamos aí às ações. Então, uma, como eu já comentei, Banco do Brasil, né? Então, é uma empresa que ainda tem uma ligação com o governo, acaba tendo isso, sofre algumas oscilações, mas para quem pagou 60 centavos, isso não muda muita coisa. Uma outra empresa, a IRB, né, que é uma empresa aí de resseguros, né, que acaba se falando muito dela nos últimos tempos, mas ele também tem uma participação grande lá, a própria filha dele já faz parte da diretoria, então isso faz com que ele também invista aí na empresa. Depois vai ter duas empresas de celulose, a Suzano e a Klabin. E a Klabin hoje é uma das maiores empresas da Bolsa, está há muito tempo, foi uma das primeiras empresas, então são grandes empresas que o Barsi tem aí na carteira. Entramos também na parte da Unipar, que ela atua então na parte de soda, cloro e derivados, né, podendo atuar com participação também em outras sociedades. A Taurus Armas, que é na verdade uma empresa que passou por um momento extremamente complicado, e a partir de 2019 ali que entrou uma nova gestão, ela vem se recuperando de forma muito forte, então ainda é uma small cap que tem um risco grande associado, porém ela está crescendo muito e pagando excelentes dividendos também, né? Não é só o crescimento em rentabilidade, que é o que ela está entregando para os seus acionistas. E nós entramos em duas queridinhas da Bolsa, né? A TRPL, a Transmissão Paulista de Energia, e a Taesa, que também são excelentes empresas pagadoras de dividendos. Lembrando que, dentro do ramo de energia, as transmissoras são as que pagam mais dividendo. Então, comparado aí com as que fazem a geração, as transmissoras elas são realmente as que pagam o maior dividendo. Entramos agora numa empresa pouco falada que ele tem em carteira também, que é a Paranapanema. Tem que ler para não falar bobagem, né? Para não se confundir nas palavras. Mas é uma empresa então que ela atua na parte de metais não ferrosos, tá? Inclusive, ela está passando uma situação bem complicada. Em dezembro de 2021 ela pediu recuperação judicial, que ela veio de anos e anos com prejuízo, né? Então é uma empresa ali que também, a princípio o Barsi procura ter um turnaround, né, participar dessa retomada da empresa, caso ela consiga participar, mas é uma empresa extremamente arriscada. E a última empresa da sua carteira é a CEMIG, que também é mais uma empresa de energia e focado no recebimento dos dividendos.
Então, se a gente for avaliar aí a carteira do Barsi, ele tem sim uma visão muito de dividendos dentro da sua carteira, então isso fica bem claro sempre no que ele fala. Isso também condiz aí a todo investidor, quando já tem um patrimônio muito grande, acaba focando aí em dividendos também, pegando muito ali do conceito de Taleb, né? Então, onde a gente tem uma concentração bem maior aí em empresas seguras, 80, 90%, e uma concentração menor, 20, 10%, em empresas de alto risco que podem, como o Jonas comentou antes, trazer uma alta rentabilidade, que daí vai ser o caso ali de RB e Paranapanema, né? Então, para não ter problema de novo. Então, isso a gente consegue identificar. Além disso, é importante a gente ressaltar que a gente não pode simplesmente ali fazer uma cópia dessas ações, porque cada um tem seus objetivos, cada um tem aí os seus momentos aí, então não funciona dessa forma. Cada um tem que montar a sua estratégia de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua realidade. E outro fator muito importante, né, o Barsi ele tem um patrimônio muito grande. Então ele não consegue investir em qualquer empresa, né? Tem que ser empresas que tenham um valor de mercado muito grande, porque ali se ele for investir 1% do patrimônio em determinada empresa, ele vai ter aí um percentual muito grande, né? E devido a questões de regulamentação ele não vai conseguir. Então por isso que também ele tem todo um cuidado aí em relação às empresas que ele vai poder investir, né? Tanto em relação a valor de mercado, a liquidez, enfim, diversos fatores aí em relação aos investimentos dele. Exato, inclusive os próprios fundos imobiliários, né? O Barsi diz que não gosta dos fundos imobiliários porque não tem a chance de multiplicação de patrimônio que as ações têm, mas também com o patrimônio dele, ele não tem como investir em fundos imobiliários, né? Porque se ele pegar 1% ou 0,5% do patrimônio dele, ele compra os fundos imobiliários. Os fundos não têm liquidez para compor a carteira do Barsi, tá? E, então, como a gente pode ver ali, ele tem uma preocupação com a diversificação, né? Claro que tem essa questão do patrimônio envolvido, ele não tem como investir em todas as empresas, né? Que o Ibovespa, que existe na Bolsa de Valores, mas ele se preocupa ali em diferenciar entre ativos, diferenciar entre classes de ativos, entre setores diferentes e também em empresas de dividendo e empresas de crescimento, né? Então, embora ele tenha ali a Paranapanema, foi rápido, essa deu certo, hein? E a IRB, que são empresas extremamente arriscadas, ele consegue contrabalancear esse risco grande que ele tem com empresas seguras, como as empresas ali de energia, enfim, as outras empresas que estão dentro da carteira dele, né? E esse estilo de investimento, esse método de investimento, é o que a gente utiliza nos nossos investimentos aqui também. Tanto que a gente colocou aqui, a gente tem o foco no longo prazo sempre, né? Mas a gente colocou aqui, trouxe para vocês as nossas carteiras, né? Como está a relação de rentabilidade das nossas carteiras em comparação ao índice Bovespa, né? Então a gente trouxe aqui a rentabilidade deste ano, agora de 2023, né? Tá, a minha é do Thiago aqui, né? Pode perceber que a gente está bem parecido, na verdade, né? Que a gente tem uma diversificação parecida. Então esse ano a gente está bem, as rentabilidades estão bem próximas ali, mas a gente está ganhando de longe do Ibovespa, né? E também a rentabilidade desde o início da nossa carteira, que está aqui embaixo também. E aí vocês podem ver, meu Deus do céu, vocês começaram a investir juntos, tem uma diferença absurda. Isso considerando o ano de 2020. 2020, isso. E tem uma diferença muito grande do Bovespa. Mas o que acontece? Eu comecei a investir um pouquinho antes ali da queda brusca, né, que nós tivemos em função da crise, e o Thiago começou mais na queda. Então por isso que tem essa rentabilidade grande de diferença do próprio Bovespa da minha carteira e do Bovespa da carteira do Thiago, né? Mas, lembrando também, pessoal, a gente está passando por um momento extremamente complicado. Então, mesmo passando por um momento onde a Bolsa Brasileira está extremamente barata, a Bolsa Americana em 2022 teve a maior queda dos últimos 20 anos, e o cenário de criptomoedas está lá embaixo, também tiveram quedas de 60%, 70%, 80%, a gente ainda está ganhando do índice da Bolsa Brasileira. Sim. O que mostra que a estratégia funciona e a estratégia realmente ela vai nos proporcionar excelentes ganhos no longo prazo. Então, mesmo diante de todos esses cenários que são controversos, que são cenários muito ruins para os investidores agora, a gente está buscando, a gente está conseguindo uma boa rentabilidade, uma boa valorização da nossa carteira. Tá? Uma outra coisa aqui que a gente pode ver também, né, que nem agora a gente está no momento de juros altos. Então muito se fala, para que eu vou correr algum risco lá em renda variável, em outros tipos de investimentos, se eu tenho uma renda segura ali, fixa, pagando bem, CDI está alto lá, em torno de 1% mais, né? Mas se a gente for ver ali, quando a gente viu desse ano a nossa carteira e ao longo do tempo, a gente está indo muito melhor que o CDI também. Né? Então, por mais que em casos pontuais se tenha esse discurso, né? E mesmo que agora a gente está no momento pontual onde o CDI está dando uma boa rentabilidade, mesmo assim a nossa carteira está com uma rentabilidade muito melhor. Então a estratégia faz com que a gente realmente tenha bons ganhos ao longo do tempo.
Exato. E falando agora dessas rentabilidades em si, pessoal, sendo bem sincero com vocês, né? Às vezes a gente busca a rentabilidade. Isso são números mais para alimentar o nosso ego do que para dizer realmente se nós somos bons investidores ou não, tá? Então não é porque um tem uma rentabilidade melhor que a outra, né? E aí eu tô falando, eu, Thiago, ou qualquer outro investidor, um tem uma rentabilidade melhor que a outra, que um é melhor que o outro. Isso não interfere em nada, porque existem muitos fatores que realmente influenciam na sua carteira. O quanto de risco você está querendo correr, o quanto você está diversificado, qual o seu foco da sua carteira, se é crescimento de dividendos. Então, existem várias coisas que vão afetar a nossa rentabilidade. Isso não quer dizer que uma carteira é melhor ou pior que a outra, e sim, ela é ajustável ao nosso nível de risco e ajustável ao que a gente busca para o nosso futuro. E a gente traça aí um projeto de longo prazo, 30, 40, 50 anos. Então aqui a gente está analisando uma pequena parte de 3, 4 anos, então tem muita coisa aí ainda a se passar. Exato. Bom, fazendo agora um resumo de tudo que a gente viu aqui, o que a gente pode aprender com o Barsi, com o maior investidor pessoa física da Bolsa? A gente botou alguns pontos aqui que são de extrema importância para quem quer investir e quem quer construir patrimônio ao longo do tempo. Primeiro ponto é diversificação, a gente já falou aqui, a gente mostrou que a gente também é diversificado, a gente segue esse parâmetro que é essencial para mitigar os nossos riscos. Segundo ponto, foco no longo prazo, obviamente, né, construir o patrimônio ao longo do tempo e deixar o dinheiro trabalhar para você. Investir em boas empresas, né, procurar fazer um estudo realmente muito aprofundado da empresa, entendendo o que ela faz, como ela ganha dinheiro, o que ela tem, o que ela não tem, quais são os fatores de risco dela. Procurar conhecer bem as empresas, né, foi o que eu acabei de falar, entra junto aí, investir em boas empresas e conhecer bem as empresas. Todos vão ter prejuízo em algumas empresas, então a gente pega até o próprio Barsi aí, o cara tem 60 anos de bolsa, ele ainda tem empresas que ele tem prejuízo na sua carteira, ele também comete erros, isso é natural, tá? Isso faz parte da vida do investidor e por isso a gente diversifica. E não se assustar com as quedas. Quedas são oportunidades para o investidor de longo prazo adquirir boas empresas a preços muito mais baratos. E a gente está diante de uma excelente oportunidade agora, onde a nossa bolsa está extremamente barata. E uma frase final para vocês levarem para casa. No mercado de ações, os maiores sobreviventes são os mais pacientes. Então, paciência e foco no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, compartilha com aquele amigo que também precisa investir e nos siga em todas as redes sociais aí, @sejamholder. E se não gostou, também compartilha que dá engajamento.